Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for a hora que você estiver assistindo. Eu tô aqui para trazer para vocês sobre a temática dos embargos de terceiro. Estou aqui representando meu grupo, cujos componentes foram listados aí no início do vídeo, e vou tentar ao máximo trazer para vocês a importância, a relevância dessa temática, bem como a legitimidade, a propositura, a competência de julgamento, os efeitos da sentença, enfim. Todos esses pontos importantes para se listarem dentro de uma ação, dentro de um procedimento processual. Gente, como eu disse, eu vou falar para vocês sobre embargo de terceiro. É um tipo de ação que engloba os procedimentos especiais, cuja ementa lista para a gente o aprendizado dessa ação, e é muito importante a gente entender o conceito, entender o objetivo dessa ação, porque ela é muito importante para o sistema judiciário, para o sistema jurídico brasileiro, porque ela visa, como eu vou mostrar adiante, ela visa desconstituir qualquer injustiça derivada de alguma decisão judicial. Então, para a gente entender primeiro os embargos de terceiro, é muito importante a gente listar algumas noções gerais que a gente aprendeu lá em Teoria Geral do Processo. Nós entendemos que a relação processual ela é triangular ou tridimensional, porque ela é formada por três figuras. Primeiro, pelo Estado, figurado pela figura do juiz, representado pela figura do juiz, que está a julgar a lide de forma imparcial, pelo menos é o que se espera. Em relação inferior, está de uma ponta a parte autora ou demandante, e de outra ponta a parte ré ou demandada. Então, essa relação ela determina o limite do alcance jurisdicional a ser gerado por essa relação processual. Por quê? Porque o autor ele vai demandar contra o réu, ou o demandante vai demandar contra o demandado aquilo que o demandado deve. O que isso quer dizer? O dever de conceder um direito é do réu, e o direito é de propriedade do autor. Então, o autor se vê no direito de cobrar do réu algo que ele tem propriedade, algo que ele tem posse, algo que está dentro dos seus direitos, seja de um direito derivado por uma dívida contraída, de obrigação de dar, de obrigação de fazer, enfim. Então, a gente vê que esses dois eles possuem legitimidade para figurar, respectivamente, tanto a parte autora, tanto o polo ativo da demanda, quanto a parte ré, o polo passivo da demanda. E o juiz, na figura imparcial, ele vai julgar essa demanda de forma a estabelecer que o alcance dessa jurisdição só vai de encontro ao autor e ao réu, ao demandante e ao demandado. Então, o que isso quer dizer? Qualquer pessoa que seja alheia à relação processual não pode ser alcançada pelo poder jurisdicional que atinge essa relação processual entre autor e réu. Porque um terceiro não tem nada a ver com essa relação e, portanto, ele não pode ser prejudicado, ele não pode ser alcançado pela decisão derivada desse processo, dessa relação processual. Então, excepcionalmente, pode ocorrer de um terceiro ser alcançado e, por consequência, ter prejuízo em detrimento de seus direitos, a fim de que aquilo que não tem nada a ver com a relação processual originária acabou que, por alcançar os bens e os direitos desse terceiro, que também não tem nada a ver com essa relação processual. É tanto que o artigo 506 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte: a sentença que forma a coisa julgada só pode alcançar as partes que a compõem sem o prejuízo de terceiro. Então, daí você tira. É uma relação triangular, existe um globo limítrofe, vamos dizer assim, que engloba esse triângulo, e qualquer um que estiver fora desse triângulo entre juiz e partes não pode ser alcançado pela jurisdição e não pode ser alcançado pela sentença gerada desse poder jurisdicional. Então, é muito importante a gente aprender isso, porque esse é o verdadeiro objetivo dos embargos de terceiro. Evitar com que um terceiro, evitar com que alguém estranho a um processo original
seja alcançado de forma inadequada, de forma injusta, pela sentença derivada dessa relação, a qual ele não tem nada a ver. Então, a gente vai ler artigo por artigo, porque a regulamentação legal dos embargos está entre os artigos 674 e os artigos 681 do Código de Processo Civil. E a gente lendo artigo por artigo, a gente vai entender a legitimidade, a competência, o conceito dos embargos, a sua finalidade, enfim. O artigo 674 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então, daí a gente tira o conceito dos embargos de terceiro. É uma ação que visa desconstituir ou repelir qualquer ameaça ou constrição concreta derivada de um processo do qual esse terceiro não faz parte, do qual ele não deve nada e, portanto, não pode ser alcançado por ela. Então, o próprio artigo de lei traz para a gente o conceito e a finalidade desses embargos. Esses embargos visam repelir uma constrição, como eu disse. Digamos que eu tenha constituído uma dívida para com alguém, para João, por exemplo. Eu comprei um carro na mão de João e, por força de lei e por força da própria relação jurídica, eu tenho que exercer um dever em face do direito de João de obter o pagamento por esse carro. Digamos que eu fui inadimplente e não paguei a dívida deste carro. Nós combinamos pagar aí 100 parcelas de R$1.000, um carro luxuoso, um carro muito caro. E assinei notas promissórias, as quais possuem força de execução extrajudicial. E assinei essas notas promissórias, mas não cumpri com o dever de pagamento dessas notas para com João. Então, eu falei assim: João, antes de constituir a dívida, falei: João, é o seguinte, eu vou pagar você em parcelas e eu vou oferecer para você como garantia o meu Fiat Uno, que é muito antigo, talvez não valha nem 10% do carro que eu estou comprando, mas pelo menos é uma garantia mínima que você vai ter para constituir essa dívida para comigo. Então é o seguinte, coloquei como garantia meu Fiat Uno. Aí João, insatisfeito com a minha inadimplência, vai lá diante do Poder Judiciário e tenta executar esses títulos extrajudiciais. Aí o que ele vai listar? Olha, Matheus está inadimplente, porém ele possui em garantia dessa dívida um carro, um Fiat Uno. Então, eu quero, como tutela provisória, que seja posto em depósito judicial esse Fiat, para pelo menos garantir que eu tenha alguma coisa em face dessa dívida e pelo menos não vou sair assim tanto no prejuízo, né? Apesar de ser uma discrepância muito grande entre um Fiat e uma Lamborghini, por exemplo. Mas enfim, coloquei esse Fiat em garantia. Aí bate na porta da minha casa o oficial de justiça para executar esse carro e fazer o depósito judicial dele. Aí o que aconteceu? Eu não estava em casa, mas digamos que a minha mãe estava em casa. Digamos que essa apreensão judicial foi indevida, né? Não pediu nem minha assinatura. Minha mãe estava em casa, o oficial de justiça falou assim: olha, eu vou levar o carro. Mas aí o que acontece? Em vez de levar o meu carro, esse oficial levou o carro da minha mãe. E aí? Minha mãe é terceira. Minha mãe não tem nada a ver com minha dívida com o João. Minha mãe não tem nada a ver com essa relação jurídica firmada entre mim e o meu credor. Portanto, ela foi prejudicada pela apreensão judicial, ela foi prejudicada por esse depósito judicial, porque ela não devia a ninguém, ela não tinha que não tinha que ser executado o seu carro, porque a dívida não era entre ela e João, a dívida era entre mim e João. Portanto, ela é alheia a esse processo. O que é que minha mãe pode usar?
minha mãe pode usar exatamente os embargos de terceiro, porque ela possui propriedade sobre esse carro, um carro dela, não o meu carro. Esse carro foi levado inadequadamente, indevidamente, injustificadamente e, portanto, minha mãe não pode ficar prejudicada. Ela vai usar dos embargos de terceiro para desfazer essa constrição indevida, para reverter essa execução indevida, a fim de resguardar o direito dela sobre o carro. Então, basicamente, gente, é essa a finalidade dos embargos de terceiro. E, para fins de legitimidade ativa, o próprio Código, no artigo 674, vai listar alguns exemplos, vai listar quem poderia figurar um terceiro para fins de interposição desses embargos. Então, partindo para o tópico de partes e legitimidade dos embargos de terceiro, a gente tem o seguinte: as partes componentes dessa relação gerada pelos embargos serão compostas pelo embargante, que é quem demanda os embargos, e o embargado, que é contra quem se demanda esses embargos. E aí, como eu disse, o próprio Código vai listar quem poderia figurar a legitimidade ativa, quem poderia figurar o polo ativo dessa relação processual gerada pelos embargos de terceiro. E o primeiro parágrafo do artigo 674 vai dizer o seguinte: os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Antes de adentrar dentro da legitimidade, é importante a gente estabelecer o seguinte: os direitos a serem resguardados pelos embargos de terceiro são os direitos de posse e o direito de domínio, que é sinônimo de propriedade. Então, não tem aqui que ser alcançados pelos embargos de terceiro outro direito senão essa posse ou essa propriedade. E por que é interessante entender isso? O detentor, como a gente sabe, por força do Código Civil, será aquele que exerce em nome de outrem a posse de um bem. Então, o detentor, pela própria natureza e pelo próprio conceito, não pode exercer direito sobre direito de outrem. Ele não pode exercer uma demanda sobre algo que não é dele. Então, o detentor não é possuidor e muito menos proprietário. Então, ele não poderá arguir embargo de terceiro contra alguém, porque não será possível com que um direito seu seja prejudicado, mas o direito prejudicado será ou do possuidor ou do dominante ou proprietário. Então, o parágrafo 2º adiante vai dizer o seguinte: considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. A partir daí, a gente tira um rol exemplificativo de quem pode ser legítimo ativo para compor o polo ativo dessa demanda de embargos de terceiro. O inciso 1º diz o seguinte: o caput diz: considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação. Nesse caso, gente, é necessária muita atenção. Porque, como a gente sabe, existem dívidas a serem contraídas, uma dívida derivada de uma fiança, por exemplo. Muitas vezes a pessoa se apresenta ao banco para financiar alguma compra e, a depender do bem, é necessária a outorga do cônjuge, no caso de bem imóvel, havido depois da contração do casamento. E esse casamento se tratando de regime de bens cuja comunhão é parcial, é claro que qualquer alienação, mesmo que seja hipotecária, precisa da outorga dos dois cônjuges e não apenas um. Então, o que esse inciso quis dizer? Que o cônjuge, caso tenha um direito seu alcançado indevidamente por uma execução, por exemplo, ele pode entrar com os embargos de terceiro para resguardar seu direito e repelir a constrição ou ameaça de constrição indevida sobre seu bem, sobre seu direito. Por exemplo, eu estou dando um exemplo em que existe a outorga uxória e, portanto, os dois cônjuges seriam devedores dessa hipoteca ou dessa fiança. Mas pode acontecer de um bem havido antes do casamento ser alcançado por essa execução. Se a esposa, por exemplo, tinha 2 imóveis antes do casamento e depois do casamento ela adquiriu com o marido um imóvel, eles devem essa hipoteca, o oficial de justiça foi lá e dizer o seguinte: olha,
esse imóvel vai ser arrematado, esse imóvel vai ser alienado em asta pública porque vocês devem e, portanto, esse imóvel não pode ser de vocês mais. Vocês precisam pagar a dívida de vocês. Mas vamos dizer que existe aí uma confusão. O imóvel que o oficial de justiça foi constringir foi imóvel só da esposa. Imóvel que não teve outorga do outro cônjuge porque ele foi constituído antes do casamento. Então esse imóvel é só de um cônjuge. Esse cônjuge não pode ter um direito prejudicado porque esse bem não é do cônjuge. Esse bem é apenas de um. E esse bem não é alcançado pela dívida porque ele não foi listado no momento da hipoteca e ele não foi listado no momento da fiança. Então, esse cônjuge ele pode arguir embargo de terceiro para reservar seu direito. Inciso segundo, adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Pessoal, fraude à execução acontece muito. Nesse caso, é diferente de fraude contra credores, porque o prejudicado aqui na execução é o próprio Poder Judicial. Porque acabou que por atrasar a execução, atrasar o cumprimento da decisão e, portanto, houve a fraude a essa execução. E aí, digamos que um devedor tenha alienado, tenha vendido um bem cujo domínio, vamos dizer assim, estava para ser analisado devido à pendência de ação de cobrança. Vamos colocar esse exemplo. Nesse caso, digamos que o adquirente tenha agido de boa fé, ele nem sabia que tinha ação contra esse bem. Aí, o que acontece? O adquirente, ele está de boa fé, ele comprou, pagou pelo imóvel, ele não pode ficar prejudicado, porque está sendo executado esse bem, ele nem sabia da pendência de execução, ele nem sabia da pendência de ação. Então, ele tem que ter seu direito resguardado e um exemplo desse resguardo, desse direito, seria através dos embargos de terceiro. Inciso terceiro, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. É o caso de uma sociedade empresarial composta por 3 sócios. Por exemplo, desses 3 sócios, 2 agiram com má fé, dilapidaram o patrimônio deles para não pagar credores, e aí um dos 3 sócios nem sabia de nada, coitado. Depois os credores dessa sociedade descobriram, olha, esses sócios agiram de má fé, dilapidaram o patrimônio, então vamos atrás dos patrimônios pessoais deles. Só que aí o terceiro sócio não sabia, ele não agiu de má fé. E isso nem foi comprovado em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Portanto, ele não pode ser alcançado pela constrição judicial e vai poder usar, enfim, dos embargos para repelir essa constrição. Inciso 4. O credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais os atos expropriatórios respectivos. Então, é aquele credor que tenha uma garantia real, como o próprio parágrafo 1º identificou, é o proprietário fiduciário, aquele que tem uma garantia sobre o bem. Esse bem foi executado e esse credor ele pode identificar seu direito de preferência sobre esse bem através dos embargos de terceiro. Quanto à tempestividade, pessoal, o artigo 675 vai dizer o seguinte, que em se tratando de processo de conhecimento, enquanto não transitar em julgado esse processo, o embargante poderá arguir contra o embargado os embargos de terceiro. Em se tratando de cumprimento de sentença ou de execução propriamente dita, ou seja, execução de título extrajudicial ou execução de título judicial, essa interposição desses embargos só vai poder ocorrer no prazo de 5 dias a contar da assinatura de carta de transferência do bem. Ok? Caso identifique a existência de um terceiro titular, o parágrafo único do 675 identifica que o juiz pode chamar o terceiro para se justificar, chamar o terceiro para identificar o seu direito. É uma questão até de celeridade processual para não precisar com que o terceiro venha arguir. Então, se o juiz identificar terceiro, ele vai chamar sem a necessidade do terceiro invocar esse direito aos embargos. Então, artigo 676 vai tratar da competência de julgamento.
É o seguinte, gente, é necessário muito cuidado. Por quê? Em primeiro momento, competente para julgar esses embargos será o mesmo juízo que julga o processo principal. Então, aquele juiz que julga o processo, o qual o terceiro não faz parte, é o mesmo que vai julgar os embargos de terceiro. Mas se acontecer de ser expedida uma carta precatória, por exemplo, então nesse sentido existe até um pouco de confusão jurisdicional. Quem vai ser o juízo competente? O deprecante ou o deprecado? Vai depender muito do que essa carta lista. Por quê? Pode acontecer de o juiz deprecante não listar nessa carta quais bens devem ser executados. Então, se ele não lista, ele não faz nem ideia de quais bens serão executados. Quem vai listar esses bens será o juízo deprecado. Então, nesse caso, o juízo deprecado, o juízo a quem a carta precatória foi dirigida, é que irá julgar os embargos de terceiro. Mas se o próprio juízo deprecante lista os bens a serem constritos judicialmente, é esse juízo que vai julgar os embargos de terceiro. Mas aí o que pode acontecer? A carta precatória foi para o juízo deprecado, o juiz deprecado cumpriu a execução de acordo com a própria lista, a lista não foi do juízo deprecante, e aí esse juízo devolveu a carta precatória, falou assim, pronto, tá aí cumprida essa carta. O juiz deprecante não listou os bens, mas essa carta foi devolvida. Nesse caso, se houver devolução da carta com o já cumprimento dessa execução, então quem irá julgar esses embargos será o juízo deprecante. Quanto ao procedimento, pessoal, procedimento bem simples, pelo menos em relação à petição inicial. A petição vai seguir os requisitos 319, 320 e 321, só que com um pequeno acréscimo. O artigo 677 vai dizer: o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio na petição inicial e da sua qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Então, o que tem a mais aí é que o embargante deve oferecer na inicial prova de que ele é proprietário ou, no mínimo, possuidor do bem e também da sua qualidade de terceiro. Ou seja, eu não tenho nada a ver com esse processo, eu não devo nada a ninguém, então meu bem não pode ser alcançado pelo processo do qual não faço parte. Em seguimento, o parágrafo 2º do 677 vai dizer o seguinte: o possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Então, gente, pode acontecer de um possuidor direto, como o próprio nome diz, ele é possuidor, ele não é proprietário. Um exemplo seria o locatário, por exemplo. Ele alugou a casa do locador, que é o verdadeiro proprietário do bem imóvel, mas ele tem a posse daquele local, ele tem a posse daquele imóvel, ele tem a posse daquela casa. Então, ele não pode ter direito seu prejudicado. Então, o possuidor direto, que no caso é o locatário, aquele que habita aquela casa no momento da locação, ele pode entrar com os embargos de terceiro caso veja seu direito de possuidor prejudicado. Parágrafo 3º, a citação. Quanto à citação? A citação vai ser pessoal, gente, de acordo com a nomeação da parte do outro processo de advogado. Então, o que isso quer dizer? Se a parte não tiver constituído advogado, ele será intimado pessoalmente. Mas se ele tiver constituído advogado, ele vai ser intimado na pessoa do advogado, como convencionalmente a gente sabe que acontece. Aí o parágrafo 4º vai trazer acerca de quem vai ser legítimo passivo para figurar o polo passivo desses embargos. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Nesse caso, legítimo passivo, gente, será quem aproveita dessa execução indevida. Em regra, pode ser aquela parte que vai ser o exequente do processo originário. Por quê? Ele vai aproveitar dessa execução indevida, porque ele não vai ficar sem receber.
né? Ele vai ter execução cumprida, ainda que não seja do bem de quem o deve, mas ele não vai sair no prejuízo, né? Então, nesse caso, quem vai figurar o embargado pelo embargante será a quem aproveita a constrição indevida. E também pode ser o caso do devedor aproveitar, quando ele lista no contrato de hipoteca, por exemplo, um bem que não é dele, um bem que é de terceiro. Então, nesse caso, ele indicou o bem a ser constrito indevidamente e, portanto, pode haver aí uma hipótese de litisconsórcio passivo, no caso figurando o exequente e o executado lá do processo originário. Então, o artigo 678, tratando de fins de sentença, diz o seguinte: a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos. Então, a decisão que for gerada desses embargos irá desconstituir a execução indevida, declarando e reconhecendo, portanto, a posse ou o domínio do embargante sobre o bem, irá reconhecer seu direito e, portanto, afastar qualquer constrição indevida, injusta ou inadequada. 679 vai dizer acerca da contestação. Pessoal, a partir da resposta do réu, o procedimento é comum, não precisa de muitos detalhes. Vai ser dado o prazo de 15 dias para o embargado contestar, e a partir daí vai ser o procedimento comum. E aí, em se tratando, gente, de legitimativo, no caso de credor hipotecário ou credor fiduciário, existe um rol para limitar quais serão as matérias de defesa a serem usadas por esse credor em caso de contestação. Nesse caso, o artigo 680 vai dizer o seguinte: olha, só pode usar como matéria de defesa que o devedor comum é insolvente, que o título é nulo ou não obriga o terceiro, que outra é a coisa dada em garantia. Então, aí não vai ter outro tipo de defesa, não vai ter defesa de fraude contra credores, porque fraude contra credores tem uma ação própria, que é a ação pauliana, como a gente sabe. Então, essa é a matéria a ser tratada pelo contestante credor fiduciário ou qualquer outro tipo de direito real pendente contra o bem constrito indevidamente. O artigo 681 vai dizer o seguinte: acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção, da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Então, como eu disse, haverá reversão dessa constrição indevida. Pessoal, caso acolhidos o pedido listado lá na inicial, vai haver automaticamente esse efeito. Se não for acolhido, a parte embargante pode recorrer. Nesse caso, o recurso será para o segundo grau e o recurso devido seria a apelação. Lembrando que esqueci de tratar sobre uma questão de competência. A competência só será do segundo grau quando o processo principal for de competência originária, porque a competência originária, como a gente sabe, ela é listada constitucionalmente. Então, trazer para os embargos uma competência que vem lá do segundo grau, sem essa competência estar listada na Constituição, seria uma invasão, seria aí uma desconstituição, vamos dizer assim. Então, aí estaria legitimado o segundo grau e, portanto, só vai julgar o segundo grau os embargos de terceiro quando o processo principal se tratar de competência originária. Então, portanto, em regra, quem vai julgar será o primeiro grau. Outra questão, gente, a contestação, não, já disse isso. A partir da contestação, o procedimento é comum. E aí, gente, para finalizar, possuem algumas jurisprudências temáticas, algumas súmulas já firmadas pelo STJ acerca dessa temática que são os embargos. Súmula de número 84 diz o seguinte: é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Nesse caso, gente, trata-se de possuidor direto que ainda não tem propriedade do bem e está querendo resguardar o seu direito. Nesse caso, existe um contrato chamado contrato de promessa de compra e venda.
O comprador tem aí um vínculo jurídico com o vendedor firmado na seguinte tese: o vendedor prometeu que vai vender para esse promitente comprador. Então, existe um vínculo jurídico e caso esse bem objeto desse contrato venha a ser constrito erroneamente, o promitente comprador tem legitimidade para arguir com os embargos de terceiro. Súmula de número 134. Embora intimado da penhora imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargo de terceiro para defesa de soneação. Como eu disse no exemplo lá do casal do cônjuge, né? O cônjuge ele tem legitimidade para reaver um direito seu que não seja comum ao seu outro cônjuge e, portanto, ele possui legitimidade para arguir com os embargos de terceiro. Súmula de número 195. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. É o que eu acabei de dizer. Não pode ser alegada fraude contra credores nos embargos de terceiro, porque fraude contra credores só pode ser redarguida pela ação pauliana. Então aqui não cabe alegação de fraude contra credores, só fraude contra execução, como eu disse lá no início. E por último, a súmula 303 diz: em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Aí, em caso de sucumbência, né, gente? Se o devedor, indicando o bem erroneamente constrito, for sucumbente, ele vai arcar com os honorários, né? Se o credor contribuiu para a constrição, ele vai arcar. E se o Estado constringiu o bem do terceiro erroneamente, sem indicação de ninguém, é o próprio Estado quem vai arcar com os honorários advocatícios. Então, é isso que eu tenho que tratar acerca dos embargos. Espero que tenha sido inteligível e espero que tenha chegado ao conhecimento de vocês acerca dessa ação de embargo de terceiro. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.